Ditas estas coisas, abram as Bíblias na primeira epístola de Pedro. 1 de Pedro, capítulo de número 1. Hoje nós estamos com a quinta e última parte da nossa série de mensagens sobre os pilares da fé reformada. Esse quinto e último pilar é denominado de a perseverança dos santos. Em outras palavras, a segurança da salvação, a eficácia da salvação, em que aquilo que Deus decretou está decretado, pronto e acabou. Se Deus mandou, está mandado e pronto. Se Ele fez, está feito e pronto. Amém, amados? Amém? Nós cremos e servimos a um Deus soberano, que diferente de um bocado de cantigas que a gente entoa, aliás, nós temos uma porção de músicas para tirar do nosso repertório, e essa é uma delas, aliás, algumas outras que citam muito os sonhos de Deus, que Deus sonhou, que Deus sonha. Deus não sonha, amados. A palavra é tão clara, não dormita e nem dorme, nem cochila o guarda de Israel. Se ele nem dorme, onde é que ele vai sonhar? Sonho está relacionado a algo que se almeja. Sonho está relacionado a projetos. Deus não projeta, Deus faz. Quem projeta somos nós, nossos arquitetos, engenheiros, desenham, entrega a planta para o pedreiro vai e edifica. Se o jumento não comer a planta, né, Lidu? Igual nós sofremos acolá. Então, Deus não planeja nada, Ele não desenha planta nenhuma, Ele decreta, Ele executa, Ele faz, e é assim que é Deus. Deus não sonha. Falar em sonho de Deus, falar em um Deus sonhador, com todo respeito, e me perdoem a franqueza, é uma burrice que não tem tamanho. Deus não sonha. Ele decreta, executa. Ele é Deus, Ele é soberano. Ele não é como nós. Ele é infalível, ele não arrisca, ele não tenta. Quem faz isso somos nós. E às vezes arriscamos mal arriscado, tentamos mal tentado, e a coisa tende a não dar certo verdadeiramente, porque o bote foi dado errado. Nós erramos, ele não. Nós somos falíveis, ele não. Nós somos finitos, ele é infinito. Nós somos aprendizes eternos e ele sabe todas as coisas. Amém, queridos? Partindo desse princípio, esses pilares da fé reformada, que tem esses 5 pilares muito bem ligados entre si, de maneira que falar apenas de um deles, sem mencionar um, outro ou todos os outros, é algo praticamente impossível, para não dizer impossível mesmo. Então, hoje, vendo mais esse pilar, vamos, de qualquer maneira, acabar fazendo menção dos outros 4 que já vimos. E o objetivo disso, meu amado irmão, minha amada irmã, é te encorajar, te fortalecer, te encher de coragem, de vigor, de bom ânimo, para continuar nessa caminhada juntamente com o Senhor que jamais perdeu batalha e jamais perderá, na convicção de que todas as dificuldades, todas as tribulações, momentos de angústia, de tristeza de nossas vidas vão ser superados e principalmente com um prêmio eterno no final dessa carreira que simplesmente vale a pena, porque afinal de contas é apenas o que vale a pena, é tudo que vale a pena, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Vamos ao texto? Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículos do 3 até o 5, que dizem assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé,
para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Amém? Amados, quando nós falamos nessa perseverança dos santos, uma parte significativa, porque pega até mal a gente falar a maioria, porque até mesmo no meio de nós há quem ainda acredite assim, vão partir para duas perguntas inevitáveis. Essa perseverança dos santos, ela é conhecida no meio dos crentes com um linguajar popular que se diz: uma vez salvo, salvo para... Ai, gente! Uma vez salvo, salvo para... Sempre! Vamos! Uma vez salvo, salvo para... Amém! Se os decretos do Senhor são irrevogáveis, se Ele não tenta, não sonha, não planeja, simplesmente decreta ou executa, se Ele verdadeiramente salvou alguém, quem é que vai salvar alguém? Essa perseverança dos santos diz respeito a que verdadeiramente aquele que o Senhor alcançou, aquele que a salvação alcançou, aquele que realmente foi salvo pelo Senhor Jesus, está seguro. Amém, amados? Se nós não vivermos mediante essa convicção, nós vamos incorrer em erros crassos, grosseiros, onde pessoas que inclusive afirmam ter fé no Senhor Jesus, acreditam que amanhece um dia salvo, e aí vai sair de casa, pisa num prego, ai, e xinga, pronto, estou condenado ao inferno. Aí ali adiante encontra com o irmão, confessa que pisou num prego e xingou um palavrão e que perdeu a salvação. E aí o irmão ora, não, vamos pedir perdão a Deus, pronto, estou salvo de novo. Aí anda um pouquinho, chega na esquina, o cachorro do vizinho foge da coleira e morde ele xinga o vizinho, mata o cachorro, pronto, estou no inferno de novo. Se arrepende, torna a pedir perdão, torna a estar no céu. Moral da história, de manhã até de noite o cara vai ao inferno e ao céu 200 vezes. Ora está salvo, ora está condenado, ora está salvo, ora está condenado. Nós conhecemos grupos de cristãos que praticam aberrações nos moldes que o cara dorme de roupa, o casal dorme igual eu estou aqui. Acho que tira pelo menos sapato, mas nem a meia tira. E segundo esses indivíduos, baseado em uma interpretação terrivelmente aleijada do texto de que em todo tempo sejam alvas as suas vestes, ou que cuide para que não seja achado nu, mas está fazendo uma referência a uma vida de santidade, não roupa de pano igual essa daqui, o cara dorme de roupa, imaginando que se Jesus volta e ele está dormindo ali pelado, ele fica. Imaginem que tamanho, a que ponto chega a ignorância humana, procurados por um certo rapaz há alguns anos atrás, e eu e a Vera pelejamos demais com esse pessoal, mas nos vimos na obrigação de desistir, até porque eles desapareceram. O rapaz nos procura, teve uma vida com envolvimento com drogas, com criminalidade, e se converteu. E passou alguns anos dando um testemunho maravilhoso nessa cidade de União, como uma pessoa de bem, de vida completamente transformada. E num belo dia se desentendeu com a mulher, os dois bateram boca, um deu um empurrão no outro, coisa e tal. A mulher foi parar na delegacia, registrou uma queixa. Como o camarada tinha já um passado de processos, em virtude disso, a liberdade condicional que estava, acabou indo preso. Uma vez preso lá na cadeia, achou droga e usou, saiu. Quando chegou na congregação a qual pertence, não, aqui é o seguinte, o nome de vocês foi riscado do livro, não tem mais salvação para vocês. E esse povo chega lá em casa desesperado e eu disse, olha, isso não existe. Quem escreve livro, quem escreve nome no livro da vida é o Senhor. O livro da vida do Cordeiro, Ele mesmo é que tem a caneta na mão. É Ele quem coloca nomes ali. E aquele que tem o nome colocado ali, o nome nunca mais vai ser tirado, diz a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, não acreditem nisso. Vamos tratar as vidas, vamos nos consertar, vamos andar na presença de Deus. Não, pastor, não tem mais jeito para nós não. Nosso nome foi riscado, nós não temos mais salvação, agora nós somos para o inferno mesmo. Meus amados,
Para que cargas d'água existe 4 paredes em algum lugar, com um grupo de gente que se denomina cristão, em um lugar onde alguém abre a boca para dizer que não tem mais jeito para você, que agora seu nome foi riscado num determinado livro aqui e agora tu vai para o inferno mesmo, pronto e acabou. Queridos, isso é zombar da palavra de Deus. Isso é zombaria com a pessoa do eterno Deus. Isso é ocupar o lugar de Deus, e o pior ainda, nos corações de pessoas. Quando nós fazemos esse tipo de pregação, o nosso objetivo é exatamente te encorajar, colocar na tua cabeça de uma vez por todas o que a palavra diz. Jesus te salvou, amém, querido? Mas você ainda não morreu. Fisicamente não, nós morremos para o pecado, nós morremos para o mundo, morremos para a carne, mas ainda estamos comendo arroz e feijão, fazendo o bem e o mal para pessoas aqui, embora a determinação do Senhor seja para que façamos o bem. Em todo tempo nós estaremos sendo testados, tentados, provados. Em alguns momentos nós vamos ser reprovados, nós vamos incorrer em erro, nós continuamos pecando. Vocês entendem isso, meus amados irmãos? João escreve isso de modo tão claro na sua primeira epístola. Filhinhos, incentivando as pessoas a não darem ouvidos a um grupo de cristãos chamados gnósticos, que diziam que não tem jeito, nós somos escravos dessa carne, o pecado faz parte da vida mesmo. E João dizendo, não, nós podemos nos empenhar para não pecar. E ele vai dizer, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo a fim de que não pequeis. Mas se pecar, porque nós pecamos. Saiba que temos advogado no céu, junto ao Pai. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Os que foram alcançados pela graça de Deus já têm seus pecados perdoados. O empenho é exatamente te encorajar. Eu preciso de você como meu irmão. A igreja precisa de você como um bom testemunho que atrairá outros à graça de Deus. Fará bem à sociedade, tanto a crentes quanto a descrentes. E nós estamos na terra para isso, para brilhar como luzes no meio das trevas. Para ser o sal que coloca sabor, tempero e conserva as coisas para que não se estraguem. Esse é o objetivo desse tipo de pregação. Não é para você baixar a cabeça e dizer, não tem mais jeito, agora eu vou esculhambar logo tudo, vou enfiar a cara na cachaça. Pelo amor de Deus, não foi para isso que Jesus te libertou. Amém, amados? Quando a gente fala que uma vez salvo, salvo para sempre, a maioria esmagadora dos nossos irmãos vem com 2 perguntas clássicas. Elas estão sempre na ponta da língua. A primeira é, pode um crente em Jesus Cristo perder a salvação? Biblicamente, amados, isso é impossível. Quem verdadeiramente foi salvo, está salvo. O sangue que Jesus derramou naquela cruz, ele não derramou à toa. Ele não morreu naquela cruz para te salvar, para que essa salvação estivesse condicionada ao teu querer. Não, eu não quero. Ah, hoje eu quero. Ah, hoje eu não quero, não. Ah, Deus foi muito cruel comigo. Hoje eu não vou querer, não. Ah, Deus foi muito bonzinho. Hoje eu quero. Não, não tem nada a ver com o teu querer. Homem nenhum quer Deus. Ninguém quer Deus. Outro trecho da palavra muito claro. Ninguém gosta de Deus. Ninguém quer saber de Deus. Nós gostamos da carne, nós gostamos do pecado. Não há quem busque a Deus. Não há quem faça o bem. Nenhum sequer. O fato de você estar aqui, de você estar buscando a palavra do Senhor aqui, estar se empenhando por deixar lá a tua casa, a tua família e estar aqui reunido com teus irmãos, é algo que o Espírito Santo tem colocado no teu coração. Amém, amados? Isso não vem necessariamente de nós, porque está nele, está dele, é dele tanto querer quanto realizar. Ele realiza em nós, nós temos nos tornado instrumentos nas mãos dele. Nós nos agradamos com os sofrimentos que há em Cristo que fazem parte de nossa vida hoje. Se o Espírito Santo não fizesse esse milagre em nossas vidas, nós não viríamos aqui nem à custa de bala, meus amados. Não adianta que não viria. A segunda pergunta, depois que o cara pergunta, então a salvação não se perde? Não, não perde não. A segunda, ela é infantil.
Pergunta de menino do buchão. Aqueles catarrentozinhos que ficam lambendo o catarro. Menino nojento. Olha a segunda pergunta, que é mais comum. Bom, então, já que o crente não perde a salvação, isso quer dizer, então, que ele pode viver pecando do jeito que ele bem quiser, né? Ô, amados, quando eu digo que é uma pergunta infantil, é porque normalmente ela parte de pessoas que, ora, desprezam completamente o texto bíblico, não leem de maneira nenhuma, ou, quando leem, atropelam e não consideram. Paulo responde isso de modo tão categórico para os seus compatriotas judeus, porque é exatamente essa pergunta que parece que eles estão fazendo na Epístola aos Romanos. Porque não existe mais uma lei, agora existe uma graça. Nós não estamos mais sob a lei, agora estamos sob a graça. E aí ele mesmo pergunta e ele mesmo responde, Romanos capítulo 6, no versículo 1. Então, já que não estamos mais debaixo da lei, então viveremos pecando, ou seja, nós pecaremos ainda mais, já que não existe mais lei. E no versículo 2 ele responde, de modo nenhum. Como nós viveremos no pecado? Nós, que para ele morremos. Se o camarada dissolutamente enfia o pé na jaca e assumiu que vai levar os seus dias dissolutamente, e que o pecado é algo que ele ama e não está nem um pouco disposto a se libertar dele, está mais do que claro, mais que provado que esse camarada nunca foi alcançado pela graça de Deus. Mas pastor, mas ele andou conosco aqui, foi durante anos. O cara bebia, parou de beber, adulterava, parou de adulterar, se prostituía, parou de prostituir, roubava, parou de roubar, estava aqui mais nós. Pois é, amado. Todas essas coisas ele fez e fez um benefício legal para ele, para a sociedade. Mas se ele voltou a toda essa vida, ele nunca foi alcançado pela graça. Ele foi apenas um excelente religioso. Lá no mundo islâmico, você é punido com a morte, dependendo do estado, se você beber. É proibido beber lá. Homossexualismo é proibido. Descobrir que o camarada é gay, assassina o cara. E o que adianta? Existe vida de santidade naquele meio? Qual é a santidade que existe no meio de um povo maluco daquele? Nenhuma. Religiosidade, mera expressão de religiosidade. Há monges budistas que abriram mão da riqueza, abriram mão de sexo, abriram mão de qualquer tipo de luxo, para levar uma vida de contemplação e de meditação. Não fazem mal uma formiga, vão andando, tem uma formiga, tem uma formiga. Arrudeia com o maior medo para não matar a formiguinha. Pensa num povo bom. Santidade, zero. Vida de evangelho, nenhuma. Conhecimento do Altíssimo, nem pensar, até porque a maioria absoluta se confessa ateu. Mas estão lá, cheios de expressões de religiosidade. Pega-se uma vela na mão, cada um, anda-se a cidade inteira atrás de uma imagem, cantando, rezando. Porque é muito fácil dar uma volta na cidade com uma vela na mão, cantando e rezando atrás de uma imagem. Mas não é capaz de perdoar quem lhe ofendeu, não é capaz de amar o inimigo, não é capaz de consertar uma situação de litígio. Que espécie de evangelho é esse? Ou seja, mera expressão de religiosidade. Eu dou 200 voltas em união com a vela acesa na mão, pisando descalço no asfalto quente, mas não perdoo quem me fez mal. Mera religiosidade. Só religiosidade. E nós não estamos aqui para tratar de religião, nós estamos aqui para tratar do evangelho. Estamos falando de evangelho da graça de Deus. Amém, amados? Então, amados, não perde não. Ah, então eu posso viver como quiser? Bom, se você vai viver como você quiser, então tu não é salvo, meu irmão. Quem é salvo vive como ele quer, e não conforme eu quero. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Eu não tenho vontade, a minha vontade é fazer a vontade dele. Eu tenho um dono, ele é o meu Senhor, eu sou escravo dele. Amém, queridos? O texto bíblico que nós lemos, a gente vai dissertar já já. Eu preciso deixar claro para os irmãos alguns detalhes que são
fundamentais para que se entenda adequadamente essas coisas. Primeiro, o fato de você ser um eleito de Deus, um salvo do Senhor Jesus, não te isenta de pagar, assumir as consequências pelo pecado. Tudo quanto nós semeamos, nós colhemos. Se você faz o bem, você vai colher o bem. É simples assim. Se você faz o mal, você vai colher o mal. Se você trata os outros com indiferença, você será tratado com indiferença. Se você perdoa, você será perdoado. Se você não perdoa, você não será perdoado. Essas coisas também são indiscutíveis. Talvez no trecho do Evangelho mais simples e não pouco profundo, apesar da simplicidade, que é o Sermão do Monte, Jesus deixa isso também muito bem esclarecido. Tudo quanto você quiser que os outros façam a você, faça também a eles. Isso é lei de Deus. É lei do amor. É graça de Deus. Amém, amados? Então, é preciso entender. Obrigado, Francisco. Você é um cabra de rocha. É preciso entender que sim, somos eleitos de Deus, chamados para ser santos, mas que erramos e pagamos a consequência pelos nossos erros. Eu gosto muito de citar as questões de trânsito. Então eu vou daqui para Teresina, sei que a velocidade daqui para lá é 80, lá vou eu a 120, chega lá adiante o guarda, liga um radar, me multa e ainda me dá uma bronca, principalmente se eu for dizer, rapaz, não me multa não, eu sou pastor, e é bonito se ele disser assim, muito bem, muito bonito para o senhor, né? Que deveria estar dando um exemplo para os outros, fazendo uma presepada dessa. E aí eu vou pagar uma multa pelo excesso de velocidade, levar uma bronca do guarda, mas eu não sou um crente? Não vou morar no céu? Vai. Pecou? Pequei. Vai para o inferno por causa disso? Não, mas vai pagar uma multa? Na hora. Vai fazer falta o dinheirinho? Vai. E se tiver acumulado mais umas outras, toma minha carteira também. E se o carro tiver com documento atrasado, vai para o depósito também e estraga um pouco mais do prejuízo. Ou seja, queridos, as nossas ações geram consequências. Boas para quando nós procedemos bem e ruins para quando nós procedemos mal. Simples assim também. Ainda, o que nós fazemos de errado desagrada a Deus. Não é pelo fato de nós sermos filhos dele. Deus me ama, sim. Mas você que é pai, você que é mãe, medite comigo. Não é pelo fato de Deus ser nosso pai, então somos feitos filhos de Deus? Somos. Somos salvos em Cristo Jesus? Somos. Então Deus é nosso pai? É. Então Ele nos ama? Ama. Então Ele não vai nos punir? Pune. É só Ele querer. Tanto somos punidos por Deus, como pelas próprias consequências de nossos pecados, de nossas más escolhas, de nossas más ações. Isso tudo sem que necessariamente você seja lançado no inferno. Você que já foi arrancado de lá. Entenda, pelo amor de Deus. Ainda, a palavra fala num entristecimento do Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30, traz como mandamento: não entristeçais o Espírito de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, é uma forma também de Deus se apresentar, de Deus agir. Com a ida do Senhor Jesus para o céu, o Espírito Santo fica morando no crente, é a parcela de Deus em você. E quando você erra, quando você peca, você o entristece. Isso não quer dizer, de maneira nenhuma, que você vai para o inferno por causa disso. Mas, evidentemente, isso vai gerar consequências. Entristecer o Espírito Santo é fazer com que você não contemple as maravilhas de Deus, e isso é terrível. Torna você um crente insensível, e viver dessa maneira é muito ruim. O Espírito Santo consola, e sem o consolo do Espírito, nós estamos à mercê
de experimentar grandes sofrimentos e entristecimentos também. A falta do consolo, do conforto nos momentos de tribulação é algo horrível. Você está padecendo, está sofrendo por alguma coisa, com a sensação de que está só, abandonado, é algo horrível. O item que segue a esse deixa isso bem claro. Privações da graça de Deus, ou da falta de um conforto divino. O rei Davi, no Salmo de número 32, versículo 3, diz que enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram dentro de mim, eram constantes os meus gemidos. Você sabe o que é o camarada sentir dor na alma? Você já imaginou? Uma dor na carne, a gente passa uma pomada, toma um comprimido, toma uma injeção, faz alguma coisa, mas uma dor na alma, qual é o remédio que tem? Único. Estão entendendo, amados? Davi pecou? Pecou. Foi para o inferno? Duvido. Foi não. Ele perdeu a salvação? É lógico que não. Moisés pecou? Pecou. Qual foi a punição? Gravíssima. O camarada nem passou para a terra prometida, porque ele tanto batalhou. Uma vida de batalha. 40 anos pelejando com um povo duro daquele, para não ver, não botar o pé naquilo que está sendo conquistado. Por quê? Por causa de um pecado contra Deus, grosseria, brutalidade. Foi para o inferno por causa disso? Não. Mas sofreu sanções? Sofreu. Quantos outros profetas e homens de Deus experimentaram situação semelhante por causa de escolhas mal feitas? Mas foram para o inferno? Não foram. Por quê? Eram santos de Deus. O sofrimento. É preciso deixar claro que nem todo sofrimento é fruto do pecado, viu? Diversos sofrimentos na nossa vida acontecem, sabe-se lá se um dia nós vamos descobrir os motivos. Não necessariamente por causa de pecado nenhum. Agora é preciso deixar claro que os nossos pecados hão de provocar em nossas vidas sofrimentos. Podem ter certeza disso. E escândalos. Ô amado, você não faz ideia do estrago que há na vida de um crente quando, por causa do teu pecado, você escandaliza tanto seus irmãos dentro da igreja quanto pessoas de fora da igreja. Horrível. 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 Abraão foge para não morrer de fome, se hospeda numa terra estranha, de um povo pagão, e com medo de que os camaradas o matassem para ficar com sua esposa, devia ser uma véia muito bonita a Sara, né? Se tiver uma menina, eu vou botar também o nome de Sara, que é para ver se herda por causa do nome. Ele mente para aquele povo. Não, ela não é minha esposa, não, ela é minha irmã. É meia mentira, porque na verdade Sara era irmã de Abraão mesmo, mas isso é outra história, deixa pra lá. E aquele rei, então, bom, já que é irmã dele, eu vou ficar com ela, né? Então, de alguma maneira, Deus se revela a um camarada pagão. Fica claro que o ato que ia ser cometido seria um ato de loucura, seria um adultério que resultaria em terríveis males para aquela nação. E o camarada, então, vai a Abraão devolvendo a mulher e dando uma bronca terrível. Rapaz, olha o que você ia suscitar para nós. Por que tu mentiu dizendo que ela não era tua mulher, rapaz, que era só tua irmã? Agora imagine a cara do Abraão, servo de Deus, levando uma bronca de um ímpio. Dureza, né? Você já imaginou você no seu local de trabalho, na escola, andando na rua aí, a pessoa, pô, cara, tu disse que é crente. Você, mas isso é papel, rapaz. Ai, tu, pastor Acácio. Tu, Walter, diz que é crente, isso é papel de crente, rapaz. Tu anda na cidade aí dizendo que é homem de Deus, tem programa de rádio e tudo, e apronta uma dessa. Toma vergonha na tua cara, rapaz. Ê, rapaz. Já pensou? Aí a cara fica vermelha e não é de sol, não.
Não adianta dizer que está com febre também, não. É vergonha na cara mesmo que está chegando. Deus usa ímpios para dar uma chacoalhada no camarada, e isso é terrível. Os juízos temporários de Deus, todo verdadeiro crente não entra em juízo. Glória a Deus por isso. Pois Cristo já pagou por todos os nossos pecados. Contudo, isso não significa que não seremos sujeitos à disciplina de Deus. Presta atenção, a palavra diz que Deus, como um pai amoroso, ele disciplina o filho ao qual ele ama. O bom pai, a boa mãe, disciplina o filho. E quando nós não disciplinamos o filho, é como um dito popular que o povo tem aí, né? O menino que apanha de pai e mãe dificilmente vai apanhar da polícia depois, né? Acontece muito. Da mesma maneira, porque é bíblico, o Senhor usa esse comparativo. Porque o pai admoesta, disciplina o filho ao qual ama. Dito tudo isso, amados, volta para o texto de 1 Pedro que a gente leu no começo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita, mas é muita misericórdia. É preciso lembrar que é por causa dessa muita misericórdia. Não é por causa da tua bondade, nem da minha bondade, nem da nossa beleza, nem da nossa santidade que o Senhor nos alcançou. Mas é por causa da misericórdia dele. Amém, queridos? Então, é por causa dessa, segundo essa sua muita misericórdia, ele nos regenerou. Vamos dizer junto? Ele nos... Ou seja, ele nos gerou novamente. Um dia todos nós aqui fomos gerados na barriga da mãe. Passamos aí 9 meses, alguns foi só de 7, igual a minha mulher. O Eximar foi bem uns 14. Tem uns caras que demoram mais, né? Mas todo mundo foi gerado na barriga de uma mãe, não foi? Agora a palavra de Deus está dizendo que nós fomos outra vez gerados. Gerados mais uma vez. Regenerados. Vem da palavra reforma. O que é reformar alguma coisa? É formar mais uma vez. Alguém fez esse púlpito aqui, agora ele está balançando um pouco. Aí a gente vai reformar. Botar um parafusinho ali, bater um prego ali, pronto, está reformado. Estão entendendo, queridos? Recuperar alguma coisa. Regenerar nada mais é do que gerar outra vez. Só que agora, amados, diferente da primeira vez em que você foi gerado por vontade da carne, por vontade das pessoas, vontade dos homens. Alguns sem vontade, mas sem vontade dolosa. Mas com vontade culposa. Não queria ficar grávida, mas ficou, né? Por que ficou? Por que será, né? Ou então o rapaz dá uma bronca, né? Mulher, você está ficando doida. Como se a pobre tivesse feito só, né? Mas o certo aqui, gerou. Uma criança foi gerada. Quando você foi gerado a primeira vez, você pediu para ser gerado? Pediu? Pediu? Alguém aí pediu para ser gerado? Papai, mamãe, me façam. Foi assim? Como é que aconteceu? De repente tu chegou aqui, não foi? Banguelinho, carequinha, chorando. Tem uns que estão careca até hoje. E outros até banguelo já também. Mas chegou aqui nesse mundo, não foi? Você pediu para nascer? Você pediu para ser gerado? Você pediu para chegar aqui? Mas chegou. E agora, se esse nascimento, que depende da vontade do homem, depende da vontade da carne, foi involuntário a você, de onde foi que alguém tirou a ideia que o ser regenerado por Deus
que é um nascimento muito mais importante do que o primeiro, vai depender da vontade de algum de nós? É muita infantilidade, né, amados? E o texto é muito claro. Amados, olha só. Cristo que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Ou seja, quem foi que nos regenerou? Vamos falar com vontade, gente. Quem nos regenerou? Cristo. Jesus nos regenerou. Nós não nos auto-regeneramos. Nós não regeneramos a nós mesmos. Ele nos regenerou. Amém, queridos? Isso também precisa ficar claro. E nos regenerou para uma viva esperança. Olha, queridos, não é uma esperança qualquer. Não é uma esperança que o Vasco vai subir para a Série A. Não é uma esperança que o Flamengo vai ser campeão. E hoje ficou um pouco mais difícil, pegou uma taca. Não é desse tipo de esperança que ele está falando. Está falando de uma esperança viva. Não é uma esperança morta. E ainda, essa esperança não é segundo qualquer coisa, não. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Ato infalível, 100% eficaz. Como eu disse no começo, Deus não tenta, Deus não sonha, Deus não planeja. Ele simplesmente executa. Amém, amados? Pulando para o versículo de número 4. Para uma herança incorruptível. O que é algo que se corrompe, amados? Algo que se corrompe é algo que apodrece. Algo que se estraga, se decompõe. Essa herança não se decompõe. Ela não vai acabar. Ela não é, por exemplo, amado, como uma herança de uma família que é deixada para os seus herdeiros, onde um herda, o outro não herda, um herda mais, outro herda menos, um é mais sabido, outro é mais bobinho. Uma família morreu, o pai, morreu a mãe, e deixou aí uma herança aí para ser dividida para 5 filhos. Opa, divide por 5 aí. Bom, um morreu, opa, agora divide só por 4. Não, mas aquele que morreu deixou 2 filhos, vixe, então é para dividir por 7. Não é assim. Ela não muda, é incorruptível. A herança está garantida. Ainda, sem mácula, é limpa, santa, sem defeito, perfeita, imarcessível também, que não murcha, que não perde o valor, que não diminui. Agora, detalhe, reservada, onde? Reservada, mais uma vez, reservada. Oh, acho tão bonito ouvir isso. Reservada nos céus. A igreja tem perdido tempo demais de seus próprios pregadores, de pessoas humildes que se sentam, seja em casa olhando para uma televisão, ou em bancos de igreja, olhando para um malfadado, inculcando na cabeça das pessoas que essa herança é para ser recebida aqui e agora. Um filho do Satanás de nome Edir Macedo aparece num vídeo, desgraçadamente dizendo que no céu o quê? Com aquela voz, ele tem as mãozinhas mirradas, aleijadinhas assim, infeliz. Que no céu o quê? Eu quero ir agora. Deus vai me dar agora. E milhões de pessoas pelo mundo afora seguem uma carniça daquela, imaginando que aquilo que ele prega seja evangelho. Iludindo, enganando e aprisionando pessoas debaixo de uma cegueira espiritual terrível que lhes impede de enxergar a verdadeira luz. E as pessoas vão seguindo campanha após campanha, campanha após campanha, num afã terrível de conseguir alguma vitória nessa terra, sem atentar para a real vitória que já aconteceu lá na cruz do Calvário, quando Jesus venceu a morte para nos dar a vida eterna. Amém, queridos?
Então essa herança é para ser concebida, totalmente contemplada, desfrutada, somente mediante uma vida correta e adequada aqui e agora. O Senhor começa a nos abençoar aqui e agora. É claro que nós já temos sido abençoados pelo Senhor, mas sofrimentos ainda virão, tribulações ainda virão. E é em meio a elas e ao consolo do Espírito Santo que nós seguimos adiante com esse plano que não muda, porque o Senhor já o estabeleceu. Ainda versículo 5: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Queridos, somos guardados pelo poder de Deus. Você tem alguma coisa na sua casa que para você tem um valor? Tem algo que para você é valioso? Você considera, não, isso aqui tem um valor? O seu cartãozinho de receber a grana todo mês? Ou mesmo o dinheirinho que você sacou, que está escondidinho num lugarzinho lá que só você acha? Tá bem guardadinho, não tá? E nós somos falíveis, né? De vez em quando alguém acha o lugar onde nós guardamos as coisas, vão lá e pega, né? Tadinha da Rosa, ela sofreu isso em meio a todo o sofrimento da morte de seu Pedro. Uma criatura foi lá e ainda furtou o cartão do Pedro e deixou ela na mão. E todos nós estamos à mercê disso. Por mais que a gente guarde algo bem guardado, pode ser que desapareça, né? Agora, você acredita que algo que está guardado por Deus possa ser roubado por alguém? Algo que Deus mantém guardado pode de repente se perder? Queridos, então vamos raciocinar com o intestino, como diz aquela personagem lá da Praça é Nossa. Com as tripas que tem no cérebro. É claro que guardado por Deus, está guardado. E muito bem guardado. E ainda, para a salvação preparada para revelar-se quando? Hoje é pela fé. Nós cremos na salvação? Cremos. Podemos vê-la? Ainda não. Tocá-la? Não. Há uma revelação aguardada no último tempo. Pela fé nós já recebemos. Nós já temos a convicção de que o sacrifício do nosso Senhor não foi em vão. Que o sacrifício dele pelos seus eleitos foi 100% eficaz. Que se estamos guardados na mão dele, somos por ele guardados, ninguém nos arrebatará de sua mão. Amém, amados? Estamos seguros, não na mão de um pastor, não nas mãos de uma igreja, não no rol de membros, num livro que alguém risca, escreve, torna a riscar, torna a escrever, mas guardados pelo próprio Deus. E o Senhor Jesus vai dizer que ninguém as arrebatará das mãos do Pai que está no céu. Dito isso, amado, em Hebreus, capítulo 12, nos versículos 1 e 2, há a instrução para sermos perseverantes nessa carreira. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém, amados? Glória a Deus. Crente perde salvação? De jeito nenhum. Mas ele pode viver como ele quiser? Bom, se ele vive como ele quer, então ele nunca conheceu a salvação. Quem conhece a salvação vive não a sua vontade, mas a vontade do Senhor. Tribulações vêm e vão. Pecados continuamos cometendo, mas estamos seguros naquele que já nos perdoou e que nos tem seguros, guardados com toda a segurança em sua mão. Nosso nome foi escrito no livro da vida por ele.
e não por homem algum. E ele mesmo diz que esse nome jamais será arriscado dali. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus, vamos louvar ao Senhor.